Olá, alunos. Aqui mais uma vez é o professor Edessil Correia e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando hoje sobre potenciação. Então, vamos relembrar o que é uma potenciação. Potenciação é uma operação matemática, né? Ela é expressa por um número natural A elevado a um expoente n. Então, as letras estão representando números. Essa operação ela indica uma multiplicação de A por ele mesmo. E no caso esse número A ele vai aparecer n vezes. Por exemplo, aqui eu tenho a letra A, ele vai estar elevado a n. No caso é um número, né? A letra A representa um número e vai estar elevado a um outro número. Repare que nós vamos ter multiplicações e o número representado por A ele vai aparecer n vezes. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Primeira coisa é compreender que o número A ele é chamado de base e o número n é chamado de expoente. Vamos ver um exemplo aqui. Então, nós vamos ver o primeiro exemplo, que é 2 elevado a 3. No caso, nós podemos dizer também 2 elevado ao cubo. Nós temos que o 2 é a base e o 3 é o expoente. O 8, no caso aqui, vai ser chamado de potência, né? Vai ser o resultado. Nós já vamos ver como que se calcula esta potência, no nosso exemplo aqui. Então, esse 2 elevado ao cubo, né, que é o 2 elevado a 3, vai ficar escrito da seguinte forma. Repare que a base ela vai aparecer 3 vezes. Por quê? Porque o expoente é 3. E nós vamos fazer as multiplicações. Nós teremos 2 vezes 2 vezes 2. E o resultado vai ser 8. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, esse é o nosso primeiro exemplo, né? E, como nós já dissemos, o 2 nós chamamos de base, o 3 é o expoente e o 8 é a potência, ok? Alguns detalhes importantes que nós temos que considerar estão descritos aqui. Por exemplo, primeiro, todo número natural diferente de zero, quando ele é elevado a zero, resulta em 1. Então, vamos ver os exemplos. Nós temos aqui, 1 elevado a zero vai resultar em 1. 3 elevado a zero vai resultar em 1. 125 elevado a zero vai resultar em 1. Então, se eu tivesse também 1000 elevado a zero, né, o resultado também seria 1. Ok? Próxima observação. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vamos ver os exemplos. 2 elevado a 1 é igual ao próprio 2. 15 elevado a 1 é igual ao 15. 1000 elevado a 1 é igual a 1000. E repare outra coisa importante. Quando eu tenho só a base e o expoente não aparece escrito, nós consideramos que ele é igual a 1. Ok? Então, bastante atenção a esse detalhe. Outra coisa importante. Quando nós temos uma potência de 10, ou seja, quando nós temos uma potência onde a base é 10. Como nós vamos calcular isso? Vocês vão ver que é bem fácil. Então, toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades dos expoentes. Então, por exemplo, repara, tem 10 elevado a 1. Então, eu vou colocar o 1 e o 0. O resultado é o próprio 10, né? Até porque o número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Mas repare que também eu posso, no caso da potência de 10, eu posso usar essa regrinha. O expoente é 1, então eu vou escrever 1 seguido de um 0. No caso do 10 elevado a 2, o 10 ao quadrado, como nós já vamos ver, nós temos que o resultado vai ser 100. Por quê? Vou colocar 1, como tem um expoente 2, vou colocar 2 zeros. No caso do 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo, é semelhante.
Então eu ponho o número 1 e que vai ficar seguido de 3 zeros. Isso é para facilitar o cálculo no caso específico das potências de 10. Não é? Então vamos ver aqui alguns outros exemplos. Então, o quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? Isso acontece quando o expoente é igual a 2. Então nós temos os exemplos. 1 elevado ao quadrado, né? Ou seja, é a mesma coisa que 1 vezes 1. Ele vezes ele mesmo, que no caso vai dar 1. 2 elevado ao quadrado vai ser 2 vezes 2, igual a 4. Então, repetindo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que resulta em 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que resulta em 4. Nós poderíamos também calcular 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que resulta em 9, e assim por diante. Outro exemplo agora fala do cubo de um número. Né? O que é calcular o cubo de um número? É quando o expoente é 3. Então, os exemplos. 1 elevado ao cubo. Então, vou ter 1 vezes 1 vezes 1, que resulta em 1. 2 elevado ao cubo. Vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. E eu posso calcular o cubo de qualquer número que eu imaginar. Né? E agora, outra coisa importante, quando eu tenho um exemplo aqui, quando o expoente é maior que 3, nós lemos da seguinte forma. Então, ó, tem o 2 elevado a 4. Podemos ler 2 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 2. Aqui eu tenho o 10 na base e o 5 no expoente. Nós podemos ler 10 elevado à quinta potência ou a quinta potência de 10, ok? Se nós fôssemos calcular, por exemplo, esse aqui, o 2 elevado à quarta potência, como que ficaria? O 2 elevado à quarta potência, calculando, ficaria da seguinte forma. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? A base aparece 4 vezes porque o expoente é igual a 4. Então, nós vamos agora multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Se fosse aqui, agora, o 10 elevado à quinta potência, nós podemos usar esta regra que agora nós temos para a potência de 10. Então, repare que nós temos a base 10 e o expoente 5. Vai bastar escrever o 1 seguido de 5 zeros. Não é? Ou então você poderia fazer da seguinte forma. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Repare que a base 10 aqui ela aparece 5 vezes, porque o nosso expoente é igual a 5. Não é? E para simplificar, você também pode fazer usando a regrinha que nós acabamos de mencionar. Então, eu vou ter 1, né, e aqui seguido de 5 zeros. Né? No caso, o resultado é 10.000. Vamos estudar agora, relembrando expressões numéricas. Não é? O que são as expressões numéricas? São expressões onde aparecem operações, não é? Que pode ser multiplicação e divisão, adição e subtração. Depois nós vamos ver também que pode aparecer a potenciação e a radiciação. E também aparecem os parênteses, os colchetes e as chaves. Né? Repare nesses exemplos que há diversas operações envolvidas. Então, nós precisamos saber a ordem correta de resolver cada operação. Então, nós vamos resolver primeiro o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes e depois o que está entre chaves. Quando aparecem as operações, vamos calcular primeiro as multiplicações e divisões e depois as adições e subtrações. Ok? Nós vamos ver alguns exemplos aqui no passo a passo.
Vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo no passo a passo, que é o próprio exemplo que está na apostila. Então, repare que nós temos algumas operações aqui envolvidas. Então, primeiro, vamos marcar, vamos grifar aquela que nós vamos resolver primeiro. Então, primeiro, multiplicações e divisões, que é o que aparece aqui. Vamos marcar, ok? E vamos resolver. Aquilo que eu ainda não for resolvendo, eu vou repetir. Então, primeiro, 12 dividido por 6 vai ser igual a 2. Repito o sinal de mais. Aqui eu tenho 3 vezes 4, o resultado é 12. E aqui eu tenho que repetir o menos 5. Agora eu vou fazer as operações, né, da esquerda para a direita na ordem que aparece. Por quê? Porque eu só tenho adições e subtrações envolvidas. Né? Então, 2 mais 12, 14. 14 menos 5 vai dar 9. Esse é o resultado, ok? Vamos ver agora o exemplo 2. Nós vamos ver que, além das operações, aparecem colchetes, parênteses e chaves, ok? Então, nós devemos lembrar o seguinte. Vamos marcar o que temos que resolver primeiro. Então, primeiro resolvemos o que está entre parênteses. Então, vamos marcar este daqui, ó. Vai? E vamos agora calcular no passo a passo e vamos repetir aquilo que ainda não calculamos. Vamos lá. 50 menos, abre chave, 40 menos 3 vezes, abre colchete, né? Repito 5 e o sinal de menos. Agora que está entre parênteses, 10 menos 7 vai dar 3. Né? Com o resultado aqui, repito colchete, né? E também a chave. Então vamos dar aqui continuidade agora. O que eu tenho que resolver agora? Agora a ordem me diz que eu tenho que resolver o que está entre colchetes. Então vamos marcar aqui, ó. Repetimos o restante. 50 menos, abre chaves, 40 menos 3 vezes. Resolvo agora o que está entre colchetes. No caso, 5 menos 3, que é 2. E aqui eu fecho a chave. Então, dando continuidade, eu terei, repito aqui, o 50 menos. Então, repare que está entre chaves agora. Nós vamos ter que dar prioridade aqui, dar prioridade à multiplicação. Então, não posso ainda remover as chaves. Eu vou repetir, eu vou colocar 40 menos. Agora eu calculo a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Continuando, agora eu vou calcular o que está entre chaves. Repito, que eu ainda não calculei. Então, 40 menos 6 resulta em 34. E agora, finalmente, eu calculo 50 menos 34, que tem como resultado 16. Esse é o resultado desta expressão numérica. Ok? Até o próximo vídeo.